Pode se assentar. Livro de Salmos, um livro de orações e cânticos do povo de Deus no Velho Testamento. E então é um livro que contém momentos, experiências do povo de Deus com o seu Deus, o aproximar-se de Deus, o se aproximar mais de Deus. Vamos, nesta noite, meditar no Salmo número 30. No meio das Escrituras, praticamente no meio, está o livro de Salmos. E o nosso foco nesta noite, a palavra de Deus para a sua vida, neste momento está no Salmo 30. No livro de Salmos, então, Salmo 30. Vamos, nesse instante, ler a palavra, vamos ouvir a palavra e que cada um de nós também receba em sua vida a palavra. E que a palavra de Deus o fortaleça, o abençoe no meio desta semana. E que deste ponto, com a palavra, você possa enxergar um pouco mais o seu destino eterno. Vamos ouvir então a palavra do Senhor. Diz assim: Eu te exaltarei, Senhor, pois me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor, meu Deus, a ti clamei por socorro, e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer à cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse: jamais serei abalado. Senhor, com o teu favor deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará, proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. Mais uma vez a palavra de Deus para a bênção do seu coração. Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor, meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse: jamais serei abalado. Senhor, com o teu favor deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará, proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu meu auxílio.
Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. Nestas palavras, o autor vai do lamento à adoração. Uma distância enorme entre dois pontos tão distintos. Mas não somente nessas palavras, na verdade na sua vida, porque estas palavras falam da sua experiência pessoal, indo do lamento à adoração, caminhando dessa situação triste, difícil, de abatimento, para esta condição de adoração e louvor. Tremendo drama, tremendo movimento dentro destas poucas linhas, mas que quando nós lemos, nos parece tão familiar e tão próprio a nós mesmos, não é verdade? A experiência do salmista é uma experiência comum a mim e a você. É a experiência da vida do Filho de Deus. Aqui está o salmista, neste movimento do lamento à adoração, com turbulências que ele vive de forma tão intensa, e turbulências como você experimenta, não é verdade? Como eu experimento. As expressões dele são fortíssimas. Reergueste-me, isto é, estava lá embaixo, caí, Deus o levantou. Turbulência chegou, o tempo difícil veio, e a derrota parecia ter o seu dia. Nós não sabemos exatamente o momento em que esse salmo foi escrito, que situação específica suscitou. Alguns pensam que Davi teria escrito esse salmo quando ele estabeleceu o lugar para a arca do Senhor, ou então quando ele adquiriu a propriedade que seria usada para a construção do templo, que ele não pôde construir, Deus impediu, e seu filho Salomão construiu. Outros entendem que é um salmo para um tempo mais tarde, quando depois do domínio da Babilônia, quando arrasou Jerusalém e o templo, e então houve o retorno mais tarde, o templo foi reconstruído. Então em 515 foi reinaugurado, seria um salmo para esta época. Enfim, não sabemos, outros pensam até mais tarde, porque há um momento lá em 167 a.C., quando o que restou do Império Grego e dominava a região ali, o governador Antíoco, aviltou o templo, e houve a revolta dos judeus em 165, foi reconsagrado, então seria para este momento. Enfim, não sabemos, mas nós sabemos disso. O autor vive um momento difícil na sua vida, e nós podemos ficar pensando em que situação ele estava envolvido. A palavra de Deus não nos revela, e isto até faz-nos muito bem, porque nós nos identificamos com o Salmo da forma que ele é, e ele se aplica a mim e a você em nossas vidas, porque nós encontramos-nos, talvez por razões diferentes, em condição semelhante. Me reergueste, caído, abatido, aparentemente derrotado, e ele usa a expressão ainda mais forte: tiraste-me da sepultura. Não é um momento fácil, não é qualquer contratempo, é um daqueles contratempos quando nós pensamos, não vou resistir, mas nós enfrentamos esses contratempos assim também, outros menores,
E às vezes os menores também causam um estrago, muito grande, porque nos apanham no momento em que não estamos na condição que deveríamos estar diante de Deus. Enfim, parece uma sepultura. Estava ele talvez doente, o Salmo fala, o problema dele seria enfermidade. Não podemos dizer com certeza. Talvez a linguagem dele aqui, sendo poética, figurativa, não necessariamente plano de saúde, mas poderia ser, e ele diz, tiraste-me da sepultura, poderia ser uma linguagem poética para um outro tipo de problema, difícil, terrível. Enfim, aqui está ele nesta turbulência, e se não bastasse isto, ele fala dos seus inimigos se divertirem à custas dele. Servo de Deus, entendemos, provavelmente o rei, então o escritor, aí está ele nessa situação difícil, esse que se diz então líder espiritual, esse que se diz filho de Deus, membro do povo de Deus. Olha a situação dele, motivo de chacota. Os inimigos se alegram com o pior na vida dele. Que momento difícil. Alguém já passou por isso aqui? Alguém passando por isso aqui nesta noite? Turbulências que ele experimenta, contratempos, momentos difíceis, mas que são comuns a todos nós. E como é que nós devemos ver isso? O que isso deve fazer em nossas vidas? Como é que vamos lidar com isto? Como é que ele lidou com isto? Enfim, aí está este homem semelhante a mim, a você, nessas intempéries, nesses contratempos que vêm ao nosso caminho e complica o nosso dia, o nosso momento de lamento. Há muita razão para lamentar, mas aqui ele diz que há um momento quando ele disse: jamais serei abalado, jamais serei abalado. Que momento é este? É um momento interessante, porque diz ele que o Senhor foi bom para com ele, o Senhor com seu favor deste-me firmeza e estabilidade. Lá está ele, gozando das bênçãos do Senhor, tempos maravilhosos de bênção, prosperidade, saúde, estabilidade. Diz ele: o Senhor no seu favor me deu firmeza e estabilidade. E é nesse momento que ele diz: jamais serei abalado. Aí o contexto deixa bem claro que ele não está dizendo jamais serei abalado porque ele entende que é o favor de Deus. Esse é o momento quando a arrogância toma o coração dele, e como é fácil nos bons tempos a arrogância tomar conta do nosso coração. Jamais serei abalado. Não falamos isso talvez nem mesmo pensamos em formular isto, mas nós começamos a navegar nos bons tempos, como olha como minha vida é boa, é ótimo, bem, as coisas estão assim porque eu estou cuidando de tudo, e Deus começa a ficar esquecido e começa a crescer em mim uma confiança no tempo, nas condições, nas minhas possibilidades, e até uma frieza na fé aparece. Esta ilusão da autossuficiência que ronda o coração humano, que cerca os nossos pensamentos e quer tomar conta de nós. A ilusão da autossuficiência estava na vida deste homem, encontrou o caminho dele, essa ilusão da autossuficiência que é semelhante a mim e a você. A autossuficiência. O Senhor, com seu favor, me desse estabilidade. Quando me senti seguro, disse: jamais serei abalado. Terrível momento, longe do Senhor. Mas ele diz que o Senhor escondeu a sua face e ele ficou aterrorizado. Escondeste a tua face e fiquei aterrorizado. A correção veio,
A correção veio sobre ele porque era necessário. A correção que vem à sua vida, se for necessário. Deus escondeu a sua face. Quando ele começa a navegar na ilusão da sua autossuficiência, porque perdeu de vista de que foi o Senhor que lhe deu estabilidade, e começou a pensar: jamais serei abalado, comigo ninguém pode, daqui para frente. Deus escondeu o seu rosto, Deus sacudiu o mundo dele. Uma correção, Deus quer despertá-lo desse sono, desta ilusão da autossuficiência. E aí então o dia difícil chega à vida dele. Chega à vida dele por causa da correção do Senhor. Aqui está este homem enfrentando os tempos de turbulência, mas também um homem que navega no erro da ilusão da autossuficiência, um homem que passa pela correção necessária, caminhos comuns a nós humanos. E o salmista aqui, ao escrever isto, fala de algo muito comum a você, a mim, a todos nós, a experiência do coração humano, a experiência de navegar neste mundo. O que fazer quando nós somos despertados do fato de que não somos autossuficientes? O que fazer quando nós somos apanhados na turbulência da vida e até começamos a ser, quem sabe, motivo de chacota por parte de outros? O que fazer? Ouve, Senhor, tem misericórdia de mim, sê tu o meu auxílio. O que fazer? O que fazer? Não há outra coisa a fazer a não ser caindo em nós mesmos, reconhecendo quem nós somos, quem o Senhor é, levantar o nosso clamor por misericórdia. Clamor por misericórdia que foi dele, e clamor por misericórdia que também é seu, Filho de Deus em Jesus Cristo. Clamor por misericórdia que pertence a você também. No dia mais difícil, na hora mais complicada, seja porque a vida lhe traz as turbulências, seja porque Deus lhe traz a correção devido aos caminhos da autossuficiência, do orgulho diante de Deus tomou conta do seu coração e Deus traz a correção, seja qual for a experiência, lembre-se da misericórdia e da graça de Deus, e lembre-se que porque é misericórdia e graça, Deus é misericordioso e gracioso, como tem sido revelado de uma forma plena em Jesus Cristo. O clamor a Ele é seu, pertence a você, direito seu. O clamor por misericórdia que também é seu. Ouve, Senhor. Ouve, Senhor, não porque o Senhor sabe da minha perfeição, de como em mim não há erro, como eu sou religioso, como eu sou, então, um exemplo. Não, ouve, Senhor, tem misericórdia. Ouve, Senhor, pelas tuas misericórdias, não pelos meus méritos. O que é o cristão, senão aquele que entendeu muito bem que o que ele precisa é misericórdia. Todos são religiosos. E qual a diferença então do cristão quando comparado com toda a religiosidade por aí? A diferença é que o cristão, uma diferença fundamental é que o cristão é aquele que já reconheceu sua insuficiência, a sua impotência, a sua indignidade aos olhos de Deus, e a sua necessidade simplesmente de graça e misericórdia. E é por ela que nós clamamos, e podemos clamar e haveremos de clamar. Alguém nesta noite em turbulência aqui nesta noite, alguém nesta noite talvez experimentando a correção do Senhor, alguém aqui apanhado na viagem da autossuficiência. É hora de clamar e clamar por misericórdia, como o salmista fez. O Senhor
haverá de ouvi-lo. A transformação é cantada neste salmo. Se este salmo nos fala de momentos difíceis, de correção, de contratempo na vida, esse salmo que fala do clamor por misericórdia é um salmo que também fala e canta a transformação da situação e da condição. O salmista tem alguns questionamentos interessantes aqui, para citar apenas um que representa os outros, são 3 pelo menos, na forma de perguntas. Um deles diz: acaso o pó te louvará? E não há respostas para esta pergunta, ou as perguntas todas que ele coloca, quando ele se vê na pior das situações e parece que o fim está à porta. Acaso o pó te louvará? Não há resposta. A pergunta não encontra resposta no Salmo, mas encontra resposta na palavra de Deus. E no Salmo mesmo, ele aponta, em alguma medida, para a resposta. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Meu pranto em dança, a minha veste de lamento, e aqui se refere àquilo que era próprio para o funeral, em veste de alegria. A transformação da situação é um fato nas mãos de Deus. A transformação da situação na palavra de Deus, como aconteceu com ele, é algo garantido a você. A transformação da situação é assegurada. Por isso que a adoração é inevitável. Mudaste meu pranto em dança, para que o meu coração cante louvores. O salmo começa com a expressão: eu te exaltarei. E o salmo termina falando em louvar e adorar ao Senhor. Então esse drama todo no meio deste salmo está colocado entre esses 2 pontos iguais, de que nós devemos viver para louvar ao Senhor. Mudaste meu pranto em dança, para que o propósito da minha vida, o meu coração cante louvores. Eu te exaltarei, começa o salmo. E vai mais dizer no final: eu te darei graças para sempre. Uma vida de gratidão, de adoração e de louvores. Por quê? Porque o coração dele se move assim. Olhando as experiências dele, as experiências difíceis dele neste salmo. Veja o convite que ele faz, à luz da experiência dele. No meio do salmo, um salmo pessoal, que ganha dimensão no meio dele comunal ou de comunidade. Cante louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis. Louvem, louvem. Ele está dizendo que a partir da sua experiência e daquilo que Deus é, não somente ele, mas todo o povo de Deus deve ter o seu coração movido a cantar louvores ao Senhor. Os fiéis devem louvá-lo. E ele explica por quê. Quando ele convoca todos a louvar ao Senhor, ele explica, ele continua. Não somente diz: cante louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, mas ele continua: pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Ele entende pouco, coloca inclusive a pergunta: acaso o pó te louvará? Certamente ele está
colocando diante de Deus a sua visão de que ele, sendo liberto, ele seria um testemunho para a fidelidade de Deus neste mundo. Se ele não fosse liberto e a morte chegasse à sua vida, esse testemunho da fidelidade de Deus não seria possível aqui entre os homens, e ele queria dar esse testemunho. Mas também neste salmo ele deixa muito claro que nas mãos do nosso Deus, as turbulências e as correções são momentâneas, que o favor do Senhor permanece conosco. E ele chega a dizer então que o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Nós conhecemos isso de uma forma muito mais plena, profunda, tremenda do que o salmista conhecia. Porque nós temos o privilégio de ter ouvido falar de uma manhã, quando foram a um túmulo e o morto não estava mais lá. A verdade é que a nossa luta, a turbulência e as correções do Senhor para nos levar a Ele, não ficarão conosco para sempre. E mesmo aquelas que possam nos levar ao pó ainda não terão a última palavra, porque a alegria ainda há de romper nossas vidas e a noite há de passar. O que fazer se não adorar e louvar ao Senhor? Quando nós estivermos nas nossas horas difíceis, lembremos do Senhor, aquele que é maior do que as nossas noites e em quem podemos sempre esperar, aquele que transforma as situações, aquele que, por ser assim, merece toda a nossa adoração em todo o tempo. É aquele que haverá e sempre nos dá alegria, e a tristeza nunca será a última palavra em nossas vidas. Com o Senhor, podemos sempre nos alegrar e adorar, porque nós sabemos que Ele pode transformar e transformará todo e qualquer vale em nossas vidas, hoje e na eternidade. Aqui está o homem indo do lamento à adoração. E o convite: cante louvores ao Senhor. Você pode se ajuntar a Ele. Você pode atender o convite dEle nesta noite ou não. A verdade é que o perdão do Senhor e a transformação do Senhor, quando conhecida e entendida, como o salmista conheceu e entendeu, haverá de levar você, inevitavelmente, a uma vida de adoração e celebração. Você não habitará no lamento, mas encontrará no lugar do lamento a dança, a alegria e a adoração do Senhor. Porque com Ele o choro pode persistir uma noite, mas amanhã sempre vem e a alegria há de vir. Louvado seja o Senhor. Vamos orar.